Olá, bruxarada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o culto de la Santa Muerte, um culto mexicano que nasceu por volta dos anos 1960, 1965. E eu tive contato, fui iniciada nesse culto no México e vou contar para vocês tudo que eu aprendi e algumas coisas que aconteceram comigo. Tá bom? Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Olá pessoal, estamos de volta. Se você gostou desse tema, já vai dando seu like aí para a bruxa, se inscreva no canal, porque agora nós teremos uma sessão fechada. Vamos ter cursos gratuitos, lives gratuitas, mas só para quem tiver inscrito no canal. Então já se inscreve já, porque eu sei que você está gostando do canal. Vocês estão voltando sempre, estão assistindo até o fim, e isso é muito legal. Então deixe seu like aqui para a bruxa. Hoje eu vou falar para vocês da minha experiência com a Santíssima Muerte, la Santa Muerte de México, e como que eu tive contato com essa entidade e algumas coisas legais e outras nem tão legais que aconteceram no decorrer dos anos. Bom, eu fui para o México a primeira vez, né? Quem me conhece sabe que eu amo o México, que eu amo comida mexicana e que eu gosto muito daquele país porque tem uma vibe muito boa. A primeira vez que eu fui para o México eu tinha mais ou menos 23, 24 anos. E eu fui com uma turma de amigos porque eu queria participar daquele baile que tem naquele festival do Dia dos Mortos na Ciudad de México, né? Eu não fui para ir nenhuma praia, não fui para isso. Eu queria conhecer mais sobre a cultura azteca, queria ir conhecer o baile dos mortos, o Dia dos Mortos, passar o Halloween e conhecer mais esse lado cultural do México, né? Porque eu sempre gostei de estudar muito sobre magia. Então, quando eu fui com um grupo de amigos. Eles nem todos tinham as mesmas intenções que eu, mas tudo bem, a gente foi numa agência de viagem, comprou um pacote, passou em vários lugares, né? E nessa viagem, então, a nossa guia turística, ela se chamava Blanca, e ela era uma senhora bem gordona, né? E ela trazia aqui pendurado uma muerte, né? Uma Santa Muerte, assim, uma medalha. E eu não sabia falar muito bem espanhol ainda na época, mas entendia um pouco. E ela tentava me assustar com aquela morte toda hora. Ela falava assim, mira, dice la muerte, não tienes medo? E eu não, comecei a ficar assim, presta atenção, porque todo mundo tinha uma medalha da morte. A maioria das pessoas estavam com aquela medalha da morte. Aí eu perguntei pra ela, né, do que era, tal, falei que não tinha medo, que eu era bruxa. Então ela falou, se você é bruxa, você quiser, eu te levo lá pra conhecer. Aí ela me explicou, né, então o culto da Santa Morte, né, é um culto assim, que existe muito preconceito, muito marginalizado. Dizem que é o culto dos traficantes, dos ladrões, dos bandidos, mas não é bem assim. O que tem de diferente nesse culto? Tem de diferente que não tem preconceito. Então é por isso que é um culto muito abrangente. A Santíssima, no caso, ela não exige que você seja uma pessoa pura, santa, que só faz coisas certas para proteger você. Então ela é muito abrangente, ela abraça todas as pessoas, é um culto para todos, né? Então não tem problema. Se um traficante ou se um bandido pedir proteção, ela não vai julgá-lo antes para depois protegê-lo. Então é por isso que dizem que tem muito bandido, muito traficante que é devoto da Santíssima. Mas quando eu estive lá, então, eu fui iniciada, era um culto só para mulheres. Então descobri que depois existe também a versão que é de culto para homens também, mas é separado. Então, nessa iniciação que eu fiz, foi uma coisa muito simples. Eu tive que vestir uma túnica branca, elas passaram um talco, eu não sei o que era aquilo, parecia giz, assim, um pó de giz, eu ficava bem branca mais ainda. E desenharam uma cruz na minha testa, eles fizeram uns desenhos assim, no meu rosto, que parece caveira mexicana também. E a iniciação era só um juramento mesmo, um juramento de fidelidade, de prestar, render culto à santa. E na hora da iniciação, então eles tinham assim, eles penduraram uma galinha, não era galo, e cortaram o pescoço, e daí quando saiu o sangue,
todas as iniciadas eles marcaram com o sangue da galinha na testa. Isso foi a iniciação. E daí, depois da iniciação, a gente recebeu um livro, um livreto que eles mesmos fizeram, assim, que explicava como que a gente devia fazer para trabalhar com a santa em cada caso. Por exemplo, se eu quisesse uma coisa para o amor, que eu tinha que acender vela vermelha, se fosse para conseguir emprego, que era amarela, e aí vai falando das oferendas, né? No México, é um povo que sempre teve culto à morte, né? Sempre teve culto aos deuses da morte. Antigamente, muito antes da civilização hispana, né? Antes até da época dos astecas, eu acredito, que é a mesma época assim, que teve habitantes da Babilônia, eles já faziam culto à morte. Não à morte, mas eu acho que é um culto um pouco assim, mal interpretado. Não é um culto à morte, é um culto à vida. Eles acreditam que, se você vê bem, a santa, ela tem, de um lado ela tem a foice na mão, do outro lado ela tem o mundo. Porque eles acreditam que ela domina o mundo aqui, nesse mundo todo mundo vai morrer. Então ela é a senhora da terra, a morte. A morte, desde as religiões pagãs mais antigas, ela é vista como a grande iniciadora, né? Que você vai se iniciando nos mistérios, você vai descobrir muitos mistérios só quando passar pela morte. Então, quando a gente faz uma iniciação também, em qualquer ordem, até mesmo na maçonaria, tudo o que você vê, ele entra no caixão, sai do caixão e renasce para uma nova vida, uma vida de mago, uma vida de purificação. Você deixa para trás a vida profana. A Igreja Católica, ela condena o culto à morte, porque acredita-se que não deve reverenciar a morte, mas eles não entendem o ponto, né? Eles não estão reverenciando a morte, sim, tendo uma amizade assim, com a entidade da morte, né? Para que tenha uma vida longa, para que não seja levado antes do tempo, para que tenha proteção, para que tenha saúde, para todas essas coisas. Então, na verdade, é um culto à vida. É um culto para que você, quando morra, você vá para um bom lugar, para que você seja aceito pelos deuses da morte, né? Para os guardiões da vida após a morte. E isso já era visto, então, nessas civilizações antigas, que os astecas chamavam de Mictlán. Eu não sei falar esses nomes super difíceis, né? Mictlantecue, eu sei que tinha a deusa e o deus da morte. Eu escrevi sobre isso no meu blog Magia Ancestral, no ano de 2011, 2012. Então, falando, né, sobre esses cultos, que além de ser uma proteção, também é uma forma, né, de garantir a vida após a morte também, porque eles não acreditam que todas as pessoas vivem após a morte, mas apenas algumas. Como eu ia dizendo, né, a Igreja Católica não aceita esse culto porque eles acham absurdo você cultuar a morte. Você deve cultuar a vida, né, como Jesus, no caso, representa a vida eterna. Você passar deste mundo para o outro, né, sem morrer, né, tendo a vida eterna que é prometida pela religião católica. E então eles não aceitam. No México também foi muito condenada essa religião, mas existem até em algumas igrejas que cultuam a santa como se fosse uma Nossa Senhora, por exemplo, mas ela não é aceita pelo cristianismo. Então há uma grande controvérsia no México sobre o culto da Santa Muerte ou não culto da Santa Muerte, né? Depois que eu me iniciei, também levei o Francisco para conhecer, né? A gente já foi várias vezes no México, meus filhos também, a gente adora. E eu tenho queridos amigos, também não poderia fazer esse vídeo sem deixar de mandar um beijo para minha amiga Romana, para seus filhos, e sua irmã Blanquita também, que é um amor de criança. Olha, eu adoro a Romana, ela também é uma irmã, né, dentro do culto, e ninguém na vida me fez passar mais vergonha do que essa mulher, mas eu amo ela de coração. Então, gente, onde que eu parei, né? Até me engasguei aqui de lembrar de tanta vergonha que essa mulher já me fez passar no México. Um dia eu conto pra vocês, porque senão eu vou perder o assunto aqui do vídeo, que é La Santíssima. Hoje eu não pratico mais esse culto da Santíssima por alguns motivos, tá? Ela, sim, eu consegui coisas muito legais com ela, a proteção, tudo. A presença dela é muito forte.
quando eu chamava, quando eu pedia as coisas, dava para sentir, assim, andando, passando, chegando do meu lado, muitas coisas, assim, bem fortes. Francisco também, a gente conseguiu as coisas que a gente queria, que a gente pediu para ela, mas um dia aconteceu uma coisa. A iniciação com ela é feita geralmente na puberdade, quando a menina tem a sua primeira menstruação. Então daí a mãe vai lá e entrega ela para a Santíssima. Mas no México você vê também crianças que são entregues para ela, assim, acabou de nascer e já colocam sob a proteção da santa. Só que numa época que eu pedi umas coisas e que ela fez para mim tudo, ela chegou para mim e disse que queria minha filha, a Raíssa. A Raíssa tinha mais ou menos, acho que uns 5 anos, talvez, por aí. Ela era bem criança. E ela queria que eu consagrasse a minha filha para ela. E eu disse, olha, não. Não, porque a minha filha não é minha. Ela é um ser humano, ela tem direito de fazer escolha. Ela não é uma propriedade que eu posso entregar para nenhuma entidade. Nem batizados meus filhos são. Então eu deixei essa escolha para eles. E eu disse o seguinte para ela. Quando ela chegar na puberdade, que ela menstruar, e se for da vontade dela, então eu faço essa consagração. Se não for, não. Por outro lado, também eu entendo que um culto ele pode ser muito deturpado, dependendo das pessoas. E isso eu já vi na prática, até mesmo dentro da Irmandade do Dragão. Então, se você não ficar muito de olho na energia e como que aquilo lá está sendo desenvolvido, né? Você acaba perdendo foco, contaminando a energia. E eu acho que a energia desse culto já foi contaminada. Já não é mais aquela energia pura de chamar na proteção, de chamar assim como para saúde, protetora, de um lado bom. Hoje em dia você vê que existem pessoas fazendo maldades, até sacrifícios humanos para honrar a Santa Muerte. Eles dizem que foi ela que pediu. Eu já não acredito nisso. Pelo que eu presenciei, eu não acredito que ela peça isso. Mas que existem outras entidades que se aproximam dessas pessoas de mente fraca, de coração fraco, que querem coisas e pedir coisas, não importa as outras pessoas. São pessoas egoístas e que têm energia ruim. Então, eu acredito que essa egrégora, né, já foi muito contaminada e se tornou uma egrégora perigosa. Então ela virou realmente, a partir do momento que você tem sacrifícios, que tem mortes humanas ainda por cima, ela virou uma egrégora de morte, não de vida. E nós aqui temos o entendimento de que estamos aqui para comer da árvore da vida, né, para a gente conseguir, né, ter uma vida eterna, passar os portais com o corpo e tudo, viver eternamente, conquistar a imortalidade. Esse é o grande dilema do ser humano. E isso eu vi um próprio padre mexicano falando, e eu estou de acordo com ele. A gente está aqui para vencer a morte, não para cultuá-la. A gente não tem que aceitar a morte como uma coisa natural. Isso não é natural. A gente tem que evoluir para não precisar morrer mais. Então, por causa disso também, eu não faço mais o culto dela Santíssima. E também, mesmo existindo outras entidades muito mais antigas, existe no Candomblé também, eu acho que em todas as religiões, né, existem, são entidades assim, que a gente não conhece muito bem, que são perigosas para trabalhar, até essas astecas também, as fenícias. Então eu prefiro não mexer com coisas que são tão longínquas e desconhecidas. Melhor mesmo é a gente trabalhar com o que a gente tem, com o que a gente conhece bem, né, para a gente não cair no erro de fazer coisas erradas. No México também é bem comum você ver catrinas, né, que são as caveiras, né, elas são vestidas ricamente como se fossem caveiras de pessoas da alta sociedade e elas se representam na Santíssima. E existe uma coisa muito curiosa lá, que eu passei lá num bairro meio do subúrbio, uma mulher que tem uma caveira da própria tia, vestida de noiva, né? Porque um dos nomes da Santíssima é Ninha Blanca. Ela aparece como vestido de noiva. Ela tem a própria tia, uma caveira, e ela cobra para o pessoal ir lá. Ela vende algodão, vende vela, tudo na casa dela. Aquilo lá lota multidões
para o pessoal ir lá pedir as coisas para a Santíssima, e lota tanto que junta até camelô assim na porta da casa dela, outras pessoas. Isso é comum. E isso já é um culto também que existe no México aos ancestrais, né? Eles cultuam os ancestrais. Lembrando que ancestrais não quer dizer santíssima, né? São pessoas da nossa família que faleceram. Então eles têm esse costume também de fazer esse culto aos falecidos da família. Isso é muito comum no México. Isso tudo já vem de uma civilização assim, que é da região ali, que é uma coisa muito antiga e que está no inconsciente coletivo, que sempre vai voltar para o México. Lá no México existem cavernas e coisas tão antigas que acreditam que são as mais antigas da Terra, os primeiros escritos em cavernas, desenhos, pinturas de neandertais, e todos eles demonstram assim, um culto aos deuses e aos ancestrais. Então isso aí faz parte mesmo da ancestralidade deles. A gente também, dentro da bruxaria, faz culto aos ancestrais, mas esses ancestrais não são os nossos familiares, são uma ancestralidade espiritual, né, que a gente cultua dentro da estregueria. Então é isso. Queria também deixar claro que não é só um culto, né, de marginais, de narcotraficantes, de bandidos, mas é um culto para todos. Também está muito ligado assim, com uma população muito pobre, uma população ignorante, que está ali numa fé muito cega, né? Então isso também não é muito legal. Eu, logicamente, tinha que participar disso, porque eu estava no México e foi uma oportunidade, eu sou uma bruxa, eu entrei mais pela curiosidade mesmo, conheci o culto, realmente tem força, mas não aconselho. Não aconselho porque a egrégora já está bastante contaminada. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like para bruxa. Se inscrevam no canal, compartilhem e bye! Até a próxima!